Todo-Poderoso, único poderoso, eterno, fiel, maravilhoso, Senhor que é tão bom para cada um de nós, Senhor que nos dá tudo na medida, tudo na medida. Este sol lindo é na medida, o frio gostoso é na medida, o calor é na medida. Tudo que Deus nos dá é na medida. Se alguma coisa está fora da medida do Senhor, é porque nós colocamos. E porque também Deus tem um plano para este mundo. E nada, ação nenhuma, vai impedir este plano do Senhor. Então, se alguma coisa aparece ou aparentemente está fora de medida, mesmo assim ela está no plano do nosso Senhor. E nós queremos nesta manhã exaltar, glorificar ao Deus eterno, único e verdadeiro, ao Deus que tudo comanda. Nada foge ao controle desse Deus e Senhor. Aceita-nos, ó Todo-Poderoso. Aceita-nos, ó Senhor, como adoradores do Senhor nesta manhã. Aceita-nos aos teus pés como servos adoradores. Abre o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender e de aceitarmos a verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco e permita que o adoremos. Esta é a minha oração por mim e por todos os irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10. É aí que nós vamos falar um pouco hoje. Se puder abrir sua Bíblia, para você entender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Eu vou tomar esse golinho de café aqui enquanto você abre. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram
não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. O que a Bíblia Sagrada está falando aqui? Aqui nós já estamos no fim do Apocalipse. A Bíblia Sagrada aqui está falando de uma última rebelião. A Bíblia fala aqui de uma rebelião final, de uma última investida do diabo e a vitória do nosso Senhor. Se você voltar um pouquinho no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos do 17 ao 21, você verá que estamos no milênio, né? Nesta passagem, claro, né? Capítulo 19, nós estamos no milênio. Já houve a batalha do Armagedon, Satanás foi preso, e está preso, capítulo 19, do 17 ao 21. E somente os salvos que passaram por tudo isso, pelos 7 anos de tribulação, é que estarão vivos. Somente os que sobreviveram à tribulação e que sobreviveram à segunda vinda do Senhor. O milênio, que é o que está tratando o capítulo 19, ele é um tempo de paz, como a terra e o ser humano nunca conheceu na sua história. Isaías, capítulo 2, versículo 4, Joel, capítulo 3, versículo 10, Miqueias, capítulo 4, versículo 13, trata disso, fala disso daí. Jesus estará sentado no trono de Davi, Jesus estará governando toda a criação, Jesus estará assegurando que cada ser vivo tenha todas as suas necessidades supridas. E o pecado vai continuar existindo, mas não da forma que ele está hoje, por exemplo, na sociedade. Isso que eu acabei de falar, se você quiser verificar na Bíblia, você pode, lendo o Salmo 2, versos do 7 ao 12, lendo Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 ao 29, e capítulo 19, do 11 ao 16. O milênio, meu irmão e minha irmã em Cristo, vai ser o céu na terra, ou quase isso, né? Porque o pecado ainda vai existir. A partir daqui,
a gente começa a não ter muita certeza. Ninguém pode afirmar. A gente pode imaginar. A gente pode conjecturar. É provável, por exemplo, é provável. Eu não posso dizer será assim ou não será. O termo correto é provável. Que os crentes que sobreviverem à tribulação serão pessoas normais, pessoas mortais. E são essas pessoas que provavelmente irão repovoar a terra durante esses 1000 anos. Não haverá a devastação e a consequência do pecado do jeito que a gente conhece hoje. Então a gente imagina que a população vai ter um crescimento muito grande durante o milênio. Todos aqueles que nascerem, porque o ser humano continuará procriando da forma que se procria hoje. Não, fazendo filho, largando para os outros criar, para o Estado criar. Não, cada um terá a sua responsabilidade. Imaginamos nós. Então, aqueles que nascerem durante o milênio vão viver um período de benefícios e muitas bênçãos, porque o próprio Cristo é que vai estar reinando sobre a terra. Mas não se esqueça que mesmo durante o milênio, as pessoas ainda nascerão com a sua natureza pecaminosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas ainda terão que se arrepender e crer livremente. Ninguém será forçado, obrigado, não. As pessoas terão que crer livremente no Evangelho que vai continuar existindo. As pessoas terão que escolher de maneira pessoal Cristo como Salvador e como Senhor, como é feito hoje. Ninguém é salvo espontaneamente, simplesmente porque existe. Nós temos que nos ver como criaturas perdidas e carentes de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Então é provável que no milênio ainda continue desta forma. Porque as pessoas vão nascer, porque o pecado ainda vai existir, porque elas nascerão pessoas normais, comuns. Então haverá necessidade de arrependimento. E no final deste período de 1000 anos, Satanás, que estará preso durante o milênio, será solto. Isso já está previsto por Deus, e quem lê a Bíblia sabe disso, que isso vai acontecer. Nós acabamos de ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10. E Satanás solto, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a enganar uma multidão de pessoas. E por que ele engana as pessoas? Para que
os enganados venham a segui-lo. É isso que ele faz hoje também. Por que Satanás engana as pessoas? Com falsas promessas, com falsas religiões, com heresias, com seitas, com superstições, com crenças erradas. Por que ele faz isso? E por que existe tanto isso? Né? Para que as pessoas se percam. Porque todos aqueles que praticam isso, na verdade, estão seguindo Satanás. E ele vai continuar a fazer isso durante o milênio, quando ele for solto no final do milênio. Porque haverá uma grande rebelião ali. Parece que quanto mais a tribulação retroceder na história, mais a humanidade vai enxergar as suas vidas pacíficas, as suas vidas boas, porque serão regidos pelo próprio Cristo como garantidas e vão achar que não são enganadas. É isso que acontece nos dias de hoje. Algumas pessoas até duvidam hoje da bondade de Deus. E Deus é bom. E é interessante que a Bíblia vai nos dando pistas, né, para que a gente entenda isso. Se você você está aí com o Apocalipse 20 aberto, né? Veja o versículo 8, o que fala. As pessoas vão estar com o próprio Cristo no trono de Davi governando o mundo. Ninguém vai ter necessidade. E mesmo assim, o número de pessoas que irá se rebelar e se juntar a Satanás, a Bíblia diz que será como a areia do mar. É gente que não acaba mais. Como a areia do mar, quer dizer, muita gente. Muita gente. Você pode estar pensando assim, mas se Deus sabe que Satanás vai causar esse problema novamente, por que Deus vai libertar Satanás, né? É uma pergunta lógica para nós, né? Para nós humanos é uma pergunta lógica. A Bíblia não nos dá uma resposta sobre isso, uma resposta definitiva, a Bíblia não dá. Então existem algumas razões que a gente imagina para Deus fazer isso. Pode ser nenhuma delas, ou pode ser uma delas. Pode ser que Deus queira passar a humanidade da época por um teste final. Porque durante 1000 anos o tentador vai estar trancado e a maioria dos mortais na Terra, durante 1000 anos do milênio, nunca terá experimentado, né? Uma tentação externa do reino espiritual. Porque Satanás vai estar trancado. E como Deus criou o ser humano livre, o ser humano é livre, faz o que ele quiser, né? Talvez, provavelmente, ele permita
que o ser humano daquela época seja testado, apesar da história mostrar para eles que Satanás é terrível. Aqueles que nascerem durante o reino milenar ainda vão precisar fazer uma escolha de ou seguir a Cristo ou seguir o diabo. E Deus, libertando, isso aqui tudo é suposição, hein? Eu estou supondo, porque a Bíblia não nos esclarece sobre este assunto. E Deus libertando Satanás, Deus também dá uma oportunidade para as pessoas escolherem. Ou escolhem Jesus, ou escolhem Satanás. E a Bíblia diz que, como areia do mar, irão escolher Satanás. Uma outra razão possível, gente, eu não estou afirmando, porque ninguém pode afirmar. Pode ser que alguém afirme alguma coisa, mas é leviandade. Ninguém pode afirmar, porque a Bíblia não afirma, não nos dá base para a gente afirmar nada. Então, estou supondo que uma outra razão para que Deus liberte Satanás é demonstrar para a raça humana a natureza do pecado de toda a humanidade. Aquilo que é inerente ao ser humano. E Jeremias fala disso no capítulo 17, versículo 9. Vai lá, dá uma olhada agora, depois, só marca, né, para você tomar conhecimento. Pode ser isso. Porque depois de 1000 anos vivendo um sonho divino na Terra, a humanidade ainda vai ter a capacidade de se rebelar contra o Senhor. Não adianta você ficar, mas que coisa, o homem ainda vai... a gente ainda, hoje, o ser humano ainda não se rebela contra Jesus. A gente sabe do anúncio da vinda de Jesus em todo o Velho Testamento. A gente sabe do nascimento de Jesus. A gente sabe da vida de Jesus. A gente sabe do julgamento de Jesus. A gente sabe da crucificação de Jesus. A gente sabe da ressurreição de Jesus. A gente sabe da fundação da igreja, da entrega do Espírito Santo, e vai por aí afora, os milagres, e vai por aí afora. E a maioria se rebela, é rebelado contra Jesus. Não vai ser diferente no milênio. O ser humano, ele tem essa capacidade de se rebelar. Uma outra possível razão, para Deus libertar Satanás depois desse período do milênio, narrado em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10, é mostrar para o ser humano como o ser humano é tão facilmente enganado. Nós somos muito facilmente enganados. A gente vê isso pelo número, no meu ponto de vista, excessivo de falsos profetas e falsas igrejas que existem por aí, falsas denominações. Por que o ser humano é tão facilmente enganado?
Porque o ser humano sempre procura facilidade. E é isso que esse falso evangelho prega, facilidade. Facilidade. Você dá R$1.000 e Deus vai dar para você 10.000. Você dá 10.000, Deus vai dar 100.000. Você dá 100.000, Deus vai dar 1.000.000. Eu estou citando essas coisas assim que a gente vê toda hora na televisão, isso, no rádio, né? O ser humano é enganado. Então talvez Deus esteja querendo mostrar, olha, vocês têm tanto tempo aqui, Satanás não muda a artimanha dele e vocês continuam caindo. Ele ficou 1000 anos preso, Jesus comandando toda a terra, todo ser, satisfazendo todas as necessidades, né, de toda a população, e mesmo assim Satanás vem e consegue enganar vocês. Você vê que o homem ele é enganado desde Adão e Eva. E como é que o homem foi enganado lá no Éden? Bico doce, palavras convincentes. E continua sendo assim hoje. Continua. Aquele lá não tem unção. Isso é tudo conversa. Satanás jogou um papo lá em cima de Eva. E Eva caiu. E ele continua fazendo isso. Ele continua sendo o enganador. E ele faz isso com multidões hoje. E vai fazer também com os nossos descendentes lá no milênio. Nós somos carne e osso. Então nós somos propensos ao engano. Por que é importante a gente falar esse tipo de coisa, né? Porque isso faz acender na sua mente o entendimento daquilo que é certo, daquilo que é bíblico, daquilo que é correto, daquilo que é engano. E às vezes o engano nem é de Satanás, às vezes é do próprio homem. O próprio homem é perito em enganar o homem, o outro homem. Isso aprendeu com quem? Com Jesus? Não. As pessoas hoje, elas estão glamourizando, né, os enganadores. Os enganadores. Eu estava agora de manhã, eu estava assim pensando, né? Deus do céu. Eu estava vendo que o julgamento acho que foi o ano passado, acho que foram, eu não lembro o número, eu vou falar, mas eu não lembro, né? Juízes, magistrados, né, que foram punidos. Você sabe qual a punição que um magistrado tem? Que um juiz, quando ele faz algo errado, você sabe a punição que ele tem? São essas coisas que entristecem o nosso coração. São essas coisas que a gente vê a diferença. Todo mundo é azul, só que uns são azuis mais escuro, outros são azuis mais clarinho. Quando um juiz faz coisa errada, qualquer coisa errada, ele vai lá para ele vai ser estudado e vão ver lá o que ele fez de errado. Você sabe qual a punição máxima que ele consegue? Aposentadoria compulsória. O sujeito é obrigado a se aposentar.
Meu, que punição, né? Quanta gente está aí me ouvindo, me vendo, que está aguardando depois de 35, 40 anos a aposentadoria. Sim, aposentadoria compulsória ele só deixa de atuar como juiz, ele recebe normalmente. Normalmente. Não tem justa causa. Para o trabalhador comum tem. Trabalhador, se fizer algo errado, e eu acho correto, é dispensado, né, por justa causa, não recebe nada. Agora, um magistrado, não, é aposentadoria compulsória. Então, o que eu estou trazendo é que nós somos carne e osso, a gente é propenso a engano mesmo. E quando o nosso Senhor Deus, isso tudo Deus nos mostra. Quando Deus liberar Satanás do poço, do abismo, né? Deus também pode estar pretendendo revelar para a humanidade da época algo sobre a sua própria natureza. Porque Deus não é vingativo, né? Durante 1000 anos, a graça, a bondade de Deus vão ser mostradas continuamente para o povo. Mas no final deste tempo, o povo não pense você que vai viver certinho, não, o povo vai pecar, vão existir coisas ali que vão desagradar a Deus, né? Então, no final desses 1000 anos, Deus estará na tolerância zero para os rebelados, e a justiça dele vai cair. A soltura de Satanás é provável que faça parte da própria justiça de Deus. Deus não vai oferecer uma segunda chance para aqueles que escolherem se rebelar. E você leu comigo ali que serão como a areia do mar. Pode também, é provável, é possível, que Deus, liberando Satanás no final do milênio, esteja mostrando para a humanidade que Satanás sempre foi, neste tempo do milênio, e será o inimigo da humanidade. Ele não muda. Nunca vai mudar. Nunca, em tempo nenhum. Assim como Deus, olha, tem determinadas coisas que não mudam, não vão mudar. A rebelião de Satanás contra Deus é uma delas. Uma outra coisa que não muda, é que Deus fixou sobre nós o seu amor. Do mesmo jeito que o ódio de Satanás sobre nós é uma coisa eterna, o amor de Deus sobre nós também é. Isso não muda. Não muda. Porque desde da sua queda, deixa eu ver a pergunta aqui do irmão. Acho que o Hassan respondeu, Hassan. Deixa eu ver, não consigo, eu tenho medo de mexer aqui.
Cadê você, o querido que perguntou aqui? Ô Gilmar, onde você perguntou aqui que a irmã está me alertando? Espera aí, gente, vamos achar o irmão aqui. Fez a pergunta. Espera um pouquinho aí, eu estou mexendo aqui para achar a pergunta do irmão. Eu não estou achando, não. Elis, Jefferson. Tá vendo? Aí eu mexo aqui, depois eu perco aqui, ó. Esse aqui é o negócio. Tem que ver na hora. Irmão, manda de novo aí para mim, vai. Faz favor, querido. Não querendo abusar de você, mas... Aí, eu não achei. Olha a pergunta do Gilmar. Mas cadê a pergunta do Gilmar? A Hassan respondeu. Bom dia. Jesus reinará e os salvos... Essa foi a resposta, né? Olha, eu não estou conseguindo ver a pergunta, mas eu estou vendo a resposta aqui do Hassan, do Edgar, tá? Se não foi suficiente, eu creio que tenha sido. Pergunta de novo, por favor, tá? Para eu poder coisar aqui. Então, este ódio de Satanás contra o ser humano e o amor de Deus para o ser humano, isso não muda. Isso está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Isso não vai mudar, né? Satanás tem sido o adversário dos crentes. E ele é descrito como o enganador da humanidade. João capítulo 8, versículo 44. Tudo o que Satanás promete para o homem é morte e destruição. Como ele engana, ele diz que vai dar outras coisas. Diz que vai dar riqueza, fortuna, fama, bem-estar, não sei o quê. Mas o que ele dá mesmo é morte e destruição. Porque é isso que a Bíblia diz, João 10:10. Satanás é mostrado em Apocalipse, no capítulo 20, como sendo um inimigo verdadeiramente derrotado. E o destino final dele é junto com todos os seus seguidores. O grande perigo que eu vejo nisso, irmãos e irmãs, é a pessoa seguir Satanás e não saber que está seguindo. Muita gente está nessa situação. Segue Satã e não sabe que está seguindo. Por causa disso que todos os dias o Evangelho precisa ser pregado, esclarecido, anunciado, para que haja a iluminação no entendimento. Satanás é um ser criado, e sendo um ser criado, diante de Deus ele é impotente. Qualquer um que falar diferente disso está seguindo Satã, porque está valorizando mais Satanás do que o próprio Deus. A gente poderia aqui ficar, imaginando por que Deus vai libertar Satanás no final dos 1000 anos. A gente poderia também perguntar por que Deus permite a Satanás hoje estar agindo aí, né? Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Deus é soberano, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Nós podemos não entender, nós podemos não compreender. Achei a pergunta aqui, acho que ele perguntou de novo, né? Os salvos que foram arrebatados
porque o arrebatamento acontece antes disso, né, Gilmar? Esses estarão na glória. Estarão na glória. A Bíblia diz que estarão reinando com Cristo. Nós não sabemos se reinando com Cristo, né? Eu creio que não estarão aqui espiritualmente, entendeu? Reinando com Cristo quer dizer reinando no céu. Cristo estará reinando na terra, né? Mas estarão na glória. Os salvos de todas as épocas, como você pergunta, estarão no céu, reinando com Cristo, porque Cristo é onisciente. Ele estará aqui, mas estará no céu também, assim como o Pai. Tá? Eu acho que a resposta do Edgar estava na linha certa. A soberania de Deus passa até Satanás. Deus é capaz de usar qualquer coisa, até mesmo as ações malignas de Satã, para realizar o seu santo plano. Isso está na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, e também Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Hoje eu quis trazer para os irmãos um pouquinho de esclarecimento, um pouquinho mais, porque os irmãos já são bem esclarecidos, né, a respeito do livro do Apocalipse, porque o tempo está se estreitando a cada dia, né? E a gente precisa conversar um pouco mais sobre algo que é importantíssimo para nós, que é seguir Jesus. Pai amado, Deus querido, quero louvar, glorificar, exaltar o Senhor, porque mais uma vez, como igreja, como noiva do Cordeiro, nós pudemos nos juntar aqui e conversar um pouco sobre o milênio, né? Que nós estaremos no céu, mas a vida vai continuar aqui na terra. Como? Não sabemos. Depois da grande batalha do Armagedon, tudo será restaurado aqui na terra. Não sabemos como, nem de que jeito, porque nem sabemos como estará a terra depois desta grande batalha. E ali vai se iniciar o milênio, que é sobre isso que nós falamos aqui agora. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma visão mais ampla de entendimento dentro daquilo que o Senhor permite que a gente saiba. Fala conosco, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, porque aquilo que não é do nosso conhecimento hoje será de pleno conhecimento para aqueles que estiverem no milênio. Glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor é perfeito, é bom, é justo e é fiel. Bendito és Tu, no nome do Cristo Jesus. Amém.